Oi, leitores! Hoje eu vim falar com vocês sobre a minha lista de desejados de livros e mangás e HQs, enfim, que eu tenho aqui na Amazon. Eu vou falar um pouco sobre esses livros, porque que eles estão nessa lista. Eu achei interessante fazer esse tipo de vídeo para compartilhar com vocês interesses literários que eu tenho. Tô aqui na minha sala hoje, nesse cenário maravilhoso. Vocês podem ver que é um cenário assim muito bem composto, né? Cenário assim, nossa, que eu tive que trabalhar muito pra fazer, mais conhecido como sofá e cortina. E enfim, eu vou estar olhando aqui, eu tô com o meu computador, e aí eu vou falar pra vocês quais são os livros, vou colocando eles aqui pra vocês verem quais são, pra não confundirem, né? Afinal tem livros que têm títulos parecidos. Essa lista, eu tenho alguns livros nela que são já antigos, que estão aqui há uns anos já, mas eu também tenho livros que eu acabei colocando recentemente. História triste. Eu tinha tentado gravar esse negócio de eu colocando os livros na lista, explicando pra vocês, gravar a tela do computador, só que deu errado e aí eu desisti. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, mais improvisado e tal. O primeiro que eu tenho aqui nessa lista, na verdade, é uma HQ, que chama Hacking, volume 1, o Cavaleiro Vampiro. Eu coloquei essa HQ na minha lista porque eu vi ela na Amazon, tava pesquisando assim um dia aleatório. Aí eu vi ela na Amazon e fala sobre vampiro. Aí eu falei, você vai pra minha lista, porque você fala de vampiro, por isso. E também porque eu achei as ilustrações muito bonitas. A gente tem aqui algumas ilustrações na Amazon aparecendo, né, que eles deixam ali nas fotografias do livro. E, tipo, eu achei muito, muito, muito bonito o desenho da HQ. Só que tem um problema. A editora chama a editora Mitos. E eu tentei entrar em contato com eles pra ver se eles iam republicar, porque ele não tá mais disponível pra compra. E nem no site deles, tipo, tá esgotado o produto, né? A HQ tá esgotada. Só que eles não me responderam no e-mail, então eu não tenho como saber se, tipo, esse livro aqui vai ressurgir de novo. Eu procurei na internet, mas também não achei nenhum lugar pra comprar. Os Analectos, de Confúcio. Ele é um livro, essa edição que eu tô mostrando aí pra vocês é da LPM Pocket. Eu coloquei ele porque ele é um dos livros mais influentes da China e do alguns outros países asiáticos. O Confúcio, ele era um filósofo muito famoso, né, que influenciou demais a sociedade chinesa e outras. E ele é bem antigo. Ele viveu antes de Cristo, então tipo, é um livro bem antigo. E o Confúcio é muito famoso, eu sempre quis ler alguma coisa dele, porque eu gostava bastante de K-pop, e a sociedade coreana tem muita coisa ali do confucionismo. Como eu tô lendo um livro de filosofia agora, eu acho que seria interessante, depois desse livro, ler alguma coisa do Confúcio de filosofia, eu acho que ia ser bacana. Seguindo, a gente vai ter Os Miseráveis, do Victor Hugo, não preciso nem dizer porque que eu quero ler esse livro. Eu assisti o filme, aquele musical, eu não lembro de quem que é, mas tem a Anne Hathaway, que ela tá maravilhosa nesse filme. O filme é muito bom e eu queria muito ler o livro. O livro é essa edição que eu tô mostrando aí pra vocês, que é da edição da Penguin. Eu sei que tem uma edição muito bonita da Martine Claret, mas eu sou uma pessoa que prezo muito por qualidade de texto. E a Martine Claret, apesar de ter sim qualidade de texto, ela não ganha da qualidade de texto da Penguin, companhia. Então, eu optei mais por essa edição aqui. Seguindo, a gente vai ter 3 livros aqui de um autor que eu gosto muito, que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre ele pra vocês, que é o Charles Bukowski. E aí, esses livros aqui eu quero completar minha coleção do Charles Bukowski. Os 3 livros são Hollywood, Pulp e As Pessoas Parecem Flores Finalmente. Tanto Hollywood quanto Pulp são livros de romance dele, né? Um romance completo. Já As Pessoas Parecem Flores Finalmente, se eu não me engano, é um livro de poesias. E a gente tem também mais um livro do Bukowski aqui que eu acabei de ver, que é o Miscelânea Septuagenária, Contos e Poemas. Esse tem contos e poemas. Realmente um dos meus autores favoritos da vida. Eu gosto muito da escrita dele, do que ele fala. Ele é muito controverso, tipo, muita gente fala muito mal dele, porque dizem que ele é uma pessoa muito preconceituosa e um velho machista. E não vou negar, ele realmente é. Na escrita dele você consegue sentir isso. Mas, pelo menos, ele é um autor muito verdadeiro. Isso é uma das coisas que eu mais admiro no Bukowski. Ele não escreve coisinhas fofinhas pra você ficar tipo, ai, você é uma pessoa incrível. Não, ele escreve aquilo que ele pensa e coisas horríveis e coisas inimagináveis, enfim. Eu gosto dele por causa disso, porque ele parece ser uma pessoa sincera quando ele escreve. Ele é um autor sincero. E eu preciso de literatura assim pra viver. Eu não consigo viver com literatura que tenta agradar todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Eu odeio esse tipo de literatura. Pra mim não dá certo. Ai, que sede. Nossa, começar a falar me dá uma sede tão grande, gente. Os 2 próximos livros que a gente tem aqui na minha lista
são livros importantes para literatura grega. No caso, a gente vai ter a República de Platão e Eneida, do Virgílio. Eneida é uma história, é um conto, uma mitologia grega? Eu acho que é uma mitologia. Que, enfim, é super famosa, muito, muito antiga. E a República também é um texto mais filosófico do Platão. E que foi muito influente para o que a gente tem hoje na política do nosso país e em outros países. E agora mais dois clássicos, que é A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Essa edição que eu tenho aqui... Porra, sério? Reforma. Que bacana, mas vocês estão fazendo reforma. Foda-se, vou fazer um vídeo com esse barulho mesmo, galera, vocês que aguentam. Essa edição que eu tenho aqui é a edição da editora 34, pelo que eu pesquisei, é a que tem a melhor tradução. E seguindo, a gente tem a caixa com o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Agora a gente vai entrar numa área mais espinhosa, que são os livros mais relacionados à política ou economia, enfim. Eu vou ter aqui A Riqueza das Nações, do Adam Smith, na minha lista, e o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx. Acho que eu não preciso explicar porque eu quero ler esses livros. São os livros mais voltados para política e economia que a gente tem. E eles são muito antigos, muito influentes, então eles estão aqui na minha leitura. Pra vocês que não estão acreditando que eu tô olhando minha lista, gente, essa é realmente minha lista da Amazon, tá? Ó, tá aqui, ó, vocês estão vendo, né, os dois aqui na minha lista. Esse A Riqueza das Nações, ele é muito difícil baixar de preço. O mais barato que eu já vi ele foi por R$55 lá na Feira do Livro da USP, mas eu acabei não comprando. Aqui ele tá saindo por R$75, ele já ficou bem mais barato que isso. E o Manifesto do Partido Comunista tá R$28,32, até que é barato esse valor, não é caro. A gente vai ter agora um clássico russo, que é o Guerra e Paz, do Lev Tolstói. Nessa edição que eu tô mostrando aqui pra vocês, gente, ele é dividido em 2 tomos. Essa edição de Guerra e Paz, da editora Companhia das Letras. A gente tem aqui o Box, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu coloquei ele aqui porque ele é um dos livros, se eu não me engano, mais influentes do feminismo, e eu quero muito estudar mais o feminismo. Eu já li o Reivindicação dos Direitos das Mulheres, da Mary Wollstonecraft, que eu achei muito interessante, muito legal de ser lido. Então eu coloquei também O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir aqui pra mim ler. Seguindo, a gente vai ter os 2 últimos mangás da série do Yu Yu Hakusho, o 18 e o 19, né? Eu tô quase terminando, finalmente, eu preciso comprar esses 2, só que eles são difíceis de encontrar no momento. Se eu não me engano, eles já acabaram. A JBC republicou eles, JBC agora que é da Companhia das Letras. Eles tinham republicado eles, mas já acabou de novo. Quando esses mangás saem, eles, tipo, acabam muito rápido. Eu amo muito o Yusuke Urameshi. Nossa, eu amo muito o Yusuke. Tipo, ele é muito lindo, é um dos personagens de mangá que eu mais admiro. E eu, não sei, eu acho que eu namoraria com ele se eu pudesse. Porque ele é muito maravilhoso, ele é um gostoso, sinceramente, um puta de gostoso. Aqui a gente tem um que eu não sei se eu vou deixar na minha lista, que é o 120 Dias de Sodoma, ou A Escola de Libertinagem, do Marquês de Sade. Eu acho esse livro muito interessante. Eu não ligo muito pra essas coisas de livros que falam sobre sexo. Na verdade, eu acho muito interessante a literatura erótica. Só que esse livro, ele vai tratar de assuntos sexuais, tipo, criminais, no caso, né? Que eles cometem crimes, os personagens fazem coisas absurdas. E eu vi uma resenha da Redatora de Merda sobre esse livro. E dei uma lida também, assim, nos capítulos que tem aqui disponível na Amazon pra gente dar uma olhadinha. Essa é a edição da Penguin, que tá aqui na minha lista. Só que eu não gostei muito do estilo de escrita. Então ele tá aqui na minha lista, mas eu ainda preciso pensar se eu vou querer mesmo esse livro. Eu acho que tem outras coisas que dá pra passar na frente, que são bem mais interessantes de serem lidas, enfim. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, nessa edição aqui da Thomas Nelson. Eu acho que é da Thomas Nelson essa edição. É ela. E eu queria muito ler esse livro porque eu acho a sinopse dele muito interessante. E quando eu trabalhava numa livraria, eu dei uma lidinha no primeiro capítulo ali, que é a carta que o diabo escreve pro seu aprendiz. E eu achei a ideia desse livro muito boa. Sei lá, a ideia é muito foda. E, enfim, essa capa é muito bonita. Essas capas do C.S. Lewis saídas pela Thomas impressas pela Thomas Nelson são muito bonitas. A gente vai ter um livro da Estação Liberdade, que é uma editora que eu pago muito pau. Eu li recentemente 3 livros da Estação Liberdade. Eu acabei não curtindo todos eles, mas teve um que eu mantive aqui na minha estante porque ele é muito interessante, que foi o Contos da Tartaruga Dourada,
que é um livro coreano, bem antigo, tipo, muito antigo mesmo, mais ali próximo, acho que da época do Confúcio. E eu li um outro livro que chama As Belas Adormecidas, que é desse autor, Yasunari Kawabata. E esse livro aqui é A Gangue Escarlate de Asakusa, que é um livro dele que vai ser mais nos tempos modernos ali do Japão, na época que ele tá vivendo, não tão assim mais voltado pro Japão antigo. E eu achei interessante essa ideia de falar sobre gangues asiáticas. É um assunto que me interessa bastante, essa coisa de gangues. Quando é gangues, tipo, americanas ou, tipo, chinesas, enfim, eu não me interesso muito, mas eu acho essa cultura das gangues japonesas muito interessante, então eu quero ler esse livro, eu espero que eu goste, apesar de eu não ter gostado do outro dele. Emílio, ou Sobre a Educação, do Jean-Jacques Rousseau. Eu adicionei esse livro porque eu li um livro ano passado, no final do ano passado, que chama Relações Perigosas, que é um livro muito famoso, só que ele não é tão falado aqui no Brasil, que é de um autor francês, ele é um livro francês. Ele vai falar sobre a sociedade francesa daquela época, o Relações Perigosas, e ele acaba citando esse livro aqui, se eu não me engano, um dos personagens está lendo esse livro, ou ele é citado lá nas notas de rodapé, enfim. Aí eu coloquei ele aqui, e também porque é Rousseau, né, ele também foi muito influente, se não me engano, ou para filosofia, ou para sociologia, enfim. A gente vai ter o box em capa branca do The Twilight Saga White Collection, da Stephenie Meyer. Esse box ele tá na minha lista, gente, só que como o dólar tá muito alto, eu não vou comprar esse negócio, porque ele tá R$ 547,41. Se você consegue pagar esse preço em 6 livros e ficar feliz, parabéns. Eu não consigo, eu sou pobre, então não vai rolar. Mas ele tá aqui. Quando o dólar abaixar, eu vou comprar. Eu sei que eu vou comprar. Algum dia eu vou comprar. Uma série de livros pra estudar inglês aqui que eu adicionei. Eu não vou colocar isso porque eu acho que vocês não se interessam. E também pra estudar mandarim. Tem aqui 2 de inglês e 2 pra estudar mandarim. O Clube do 15º Dia, que foi uma pessoa que me recomendou lá no TikTok, que eu fiz um vídeo falando sobre o livro Crepúsculo. E aí a pessoa me recomendou esse aqui no TikTok. Eu vi a história, fala um pouco sobre a questão da pandemia ali, e convivência de crianças numa casa onde eles estão isolados, basicamente. Pelo que eu me lembro é isso, a sinopse. Então, a gente vai ter agora alguns clássicos. A gente vai ter essa edição de Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Eu me interesso muito porque é um dos livros mais famosos da literatura russa, né? O pessoal fala muito. Essa edição é a edição da Todavia. Eu já vi essa edição na livraria. Não é uma edição tão legal assim. Eu acho que o material da capa dela não é muito bom. Mas ele tá aqui na minha lista. Essa ediçãozinha da Todavia. Se eu não me engano, é a edição mais barata que eu vi aqui. E também é que eu achei a capa mais legal, por isso que tá aqui. Seguindo, a gente vai ter Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu nunca assisti o filme Mulherzinhas. E eu queria ler esse livro, parece ser muito interessante, afinal você vai ter várias perspectivas e estilos de vida diferentes de várias mulheres. Se eu não me engano, elas são da mesma família. Eu não conheço muito essa história no geral. E eu coloquei essa edição da Penguin, porque, de novo, normalmente a Penguin tem as melhores edições em termos de tradução, então tá aqui. Outra autora feminina, a gente vai ter a Jane Austen com Orgulho e Preconceito. Gente, da Jane Austen, eu já tentei ler Razão e Sensibilidade lá na escola, quando a minha professora colocou a gente pra ler na biblioteca. Só que eu não tava curtindo o livro, eu tava achando o livro muito chato, Razão e Sensibilidade. Então, assim, eu vou dar uma chance pra Orgulho e Preconceito alguma hora na minha vida e eu espero que eu goste, porque se eu não gostar, eu vou ficar muito triste. Eu Admirável Mundo Novo, do Aldous Leonard Luxel, assim que se fala o nome dele, deve ser. Dizem que esse livro não tem uma escrita tão boa, mas que a ideia do livro é legal. Não sei, vamos ver, vou dar uma chance também. Nessa ediçãozinha aí, que é uma edição que eu acho que é a edição mais famosa que tem aqui no Brasil desse livro, que é da editora, como é que chama? Biblioteca Azul. É um selo da Globo Livros, gente, eu tô ficando maluca. Dessa Biblioteca Azul da Globo Livros, eu só tenho o livro Fahrenheit 451, que é um dos meus livros preferidos da vida. E como é desse mesmo selo da Globo Livros, eu espero que seja legal também. Por mais que sejam autores diferentes, né? A gente tem aqui o livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Eu adicionei na minha lista porque eu assisti o filme e eu amei esse filme. Eu saí da sala de cinema chorando e muito puta e triste pra caralho, mas foi um filme muito bom, que eu gostei bastante. Então ele tá aqui na minha lista. Eu sei que o Marcelo Rubens Paiva tem outro livro também, que é o Feliz Ano Velho, que é bem conhecido, bem famoso. E o pessoal fala bastante desse livro. Mas como foi o primeiro contato que eu tive assim, com o autor, tudo bem que é um filme, não é um livro,
mas foi o primeiro contato que eu tive com o autor, foi o Ainda Estou Aqui, então eu achei legal colocar ele na minha lista, em vez de colocar o Feliz Ano Velho. O Incidente de Darwin, número 4, que é um mangá que vai falar sobre um híbrido de chimpanzé com humano, e ele é um mangá bem legal, inclusive eu tô lendo, eu quero o 4º volume, né? Se não fosse legal eu não estaria com o 4º volume na minha lista. Tem essa parte dele ser um híbrido de chimpanzé com humano, que é muito interessante, mas a parte também sobre veganismo é bem bacana, e eu recomendo para todo mundo que gosta de questões políticas e sociais, como o veganismo e, sei lá, qual o limite da ciência, eu acho muito bacana. É um mangá que tem uma... Na verdade, esse mangá ele tem uma sinopse parecida com o Planeta dos Macacos, né? Tudo bem que ali você não tem híbridos de humanos com chimpanzés, mas fala sobre essa inteligência dos chimpanzés também, né? Gente, a gente vai seguir agora para uma parte onde vai vir muito livro que já é antigo, tipo de 2015, 2012, enfim. Tudo bem, não é um livro tão antigo assim, tem os livros que são muito mais antigos aqui na minha lista, que são clássicos, mas eu tô falando que são livros contemporâneos mais antigos, sabe? Que são livros que eu queria ter lido na minha adolescência, mas eu acabei não lendo eles, não comprando. Então eu coloquei eles aqui. Primeiro a gente tem a Desconstrução de Mara Dyer, volume 1, que é um livro que estava muito famoso antigamente. Eu vi uma menina do Booktube, que ela era booktuber, que ela falou bastante sobre esse livro uma época, que é a Thaís Barros. O canal dela antes se chamava The Book Dilemma, e ela gostava bastante desse livro, se eu não me engano. Então eu coloquei ele aqui na minha lista, influenciada por ela, depois de anos. A gente tem Garotas de Vidro também, A Verdade Nem Sempre é o que Enxergamos, que, se eu não me engano, é um livro que vai falar sobre distúrbio alimentar. E é um livro que eu não me lembro quem foi a pessoa que falou sobre ele. Eu não tenho certeza se também foi a Thaís Barros, mas, enfim, ele tá aqui na minha lista pra ler. Parece ser um livro muito interessante. A gente tem Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro, eu assisti o filme que saiu na Netflix, eu gostei bastante na época do filme. Só que eu fiquei muito interessada de ler o livro. Eu vi uma resenha também, de novo, muito antiga, da Thaís Barros, aqui no Booktube. Aqui no YouTube. E, sei lá, eu achei muito interessante a resenha dela. Eu achei uma resenha muito crua, mas não num aspecto ruim. Muito crua e muito verdadeira ali na hora. Então eu fiquei influenciada a ler esse livrinho, até porque eu gostei do filme e gostei da resenha dela. A gente vai ter aqui um Dark Romance, que é o Deuses de Neon, da Kate Robert. Livro 1 da série Dark Olympus. Eu coloquei esse livro na minha lista em português, mas eu quero ler o livro em inglês, no original. Eu coloquei ele aqui porque eu vi uma resenha da Liv Resenhas falando sobre esse livro, e ela normalmente não gosta muito de Dark Romance, ou livros que tocam muito nessa questão sexual. E ela falou que gostou desse livro Deuses de Neon, que achou bacana. Então eu achei legal colocar ele aqui na minha lista pra dar uma chance. Eu não sou contra Dark Romances, não sou contra livro erótico, então tá aqui na minha lista também. Seguindo, a gente vai para uma HQ da Pipoca e Nanquim, publicada por eles, que é A Princesa do Castelo Sem Fim. Uma HQ é mangá? Tá falando aqui que é mangá, gente, desculpa. Do Shintaro Kago. Eu acho que é assim, gente, que fala o nome dele, desculpa se eu estiver errando. Eu achei as ilustrações muito bizarras, e eu achei muito interessante a proposta do mangá de trabalhar com essa coisa de multiversos. Eu achei muito interessante, então por isso tá aqui. E porque parece que ele vai ter um apelo mais sexual também, mais doido ali. Eu gosto dessas coisas, porque eu sou maluca. O próximo livro que a gente tem aqui é o livro Doidas e Santas, da Marta Medeiros. Da Marta Medeiros eu já li Noite em Claro, Noite Adentro, que eu gostei bastante. Mas eu acho que eu não tenho mais ele aqui na minha estante. É o único que eu gostei, mas eu acabei dando ele. Ela tem uma escrita mais, assim, puxada pra uma coisa mais dia a dia e sexualidade. Então eu acho essa coisa bacana. Seguindo aqui, a gente tem 2 livros que eu coloquei na minha lista por conta de um vídeo dessa pessoinha aqui, que eu vou deixar vocês verem. Que acho que ela nem faz mais vídeo pro YouTube, o último vídeo que ela fez foi 1 ano atrás. Eu vi esse vídeo dela falando sobre livros que ela recomendava pra quem gostava de Crepúsculo. E eu coloquei aqui Sortilégio, Rex Hall, volume 1, que é um livro de fantasia, que vai ter uma escola ali com pessoas que são bruxos, vampiro e outros seres mágicos, enfim. Que eles vão ter essa escola, assim, que é mais pra correção deles, é tipo um reformatório, ou uma escola mesmo, enfim. Eu vi nesse vídeo dela, eu achei muito interessante a proposta. Só que essa capa aqui, gente, sinceramente, que capa feia. Sabe? A menina mostrou uma capa no vídeo dela que era diferente, que eu achei até melhor que essa aqui. Mas, nossa, sério, eu odiei essa capa. Essa capa é muito horrível, sem necessidade nenhuma.
Depois a gente tem A Maldição do Mar, da Shia Arshall, acho que é assim que fala o nome dela. Que vai ser também essa coisa mais sobrenatural ali, que a gente vai ter bruxinhas que aparentemente estão matando meninos. Eu achei muito interessante a sinopse que ela deu no vídeo dela, então eu coloquei ele na minha lista também. E por último, a gente tem um livro que eu vi numa feirinha de livros que tava tendo ali no shopping que eu fui. Eu vi o segundo volume lá, que era um outro nome de livro. Só que aí eu coloquei esse volume 1 dessa série, que é Nós os Deuses, do Bernard Werber, que é um livro francês, ele é de uma sériezinha de livros, o autor é francês, no caso, e chama O Ciclo dos Deuses, a série. Eu achei muito interessante porque ele vai tratar de novos deuses que são formados para auxiliarem os humanos, né, para ajudarem os humanos, e vai ter, tipo, a presença de figuras pop nesse livro aqui, então parece ser muito interessante. E ele é um livro até grandinho, o segundo era grandinho, acho que esse aqui também é. Esse livro não é um livro que eu nunca vi as pessoas falando sobre ele, é da Bertrand Brasil. Acho que a Bertrand foi comprada por alguma editora, não foi, gente? Ou eu tô ficando maluca? Ou ela é o selo de alguma editora? Ela é do grupo Editorial Record, mas eu acho que ela não é deles desde sempre, né? Ela foi incorporada pelo grupo em 1996. Enfim, eu já li da Bertrand Brasil, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar o livro que eu já li deles. Eu até gostei na época, mas não foi um livro que eu quis continuar. Esse livro aqui que eu vou colocar pra vocês verem é A Vida Como Ela Era. É um livro da Susan Beth Prefer. Eu lembro que eu li esse livro, ele fala sobre um apocalipse que acontece ali. Eu não lembro direito da história, porque já faz muito tempo que eu li. Mas é um livro, assim, pra adolescente ler mesmo. Na época que eu li, eu lembro que eu gostei, mas eu não amei o livro. Foi, acho que, um dos únicos livros que eu já li da Bertrand Brasil. Essa é a minha lista de livros da Amazon. 42 livros, né, tirando 4 livrinhos ali que são só pra estudar línguas, enfim, que não é de história no geral. E é isso, gente. Se vocês têm alguma sugestão de livro aí pra mim, que vocês acham interessante eu fazer a leitura, que vocês gostaram bastante, pode me falar aqui nos comentários. Falem também se tem algum desses livros aqui que apareceu na minha lista que vocês têm vontade de ler. E é isso. Esse vídeo aqui ficou meio longo, tá com 34 minutos aqui na minha câmera. Mas eu vou dar uma cortada, eu espero que fique pelo menos só uns 15 minutinhos. E é isso, pronto. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Deixem aqui seus comentários, por favor, pra interagir com o vídeo. E tchau!